estamos iniciando nossa entrevista de uma maneira meio diferente. Estamos com a doutora Suemi aqui na culinária, ela vai estar avaliando 2 pratos para nós aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jair. Então vamos falar dos pratos, né? Avaliar que nós temos um prato que tem feijão, mandioca frita, macarrão, arroz, uma saladinha e um bife bem acebolado, um bife grande. Certo. Certo? E depois nós temos um aqui que é mais light. Vamos falar desse prato aqui. Tá. Para começar, Jair, você fez um prato farto, né? Farto, um prato grande, extremamente calórico, Certo. tá? Nós temos a mandioca frita, que independente se a pessoa está fazendo dieta ou se ela tem algum tipo de patologia, ela deve estar evitando esse tipo de fritura. Certo. Tá? A mandioca a gente deixa só para os finais de semana, uma vez por mês e olha lá. Certo. Dessa forma frita. Tá? Uma coisa importante, nunca misturar carboidratos, tá? Que nem Certo. a mandioca, o arroz, Macarrão. o macarrão, tá misturando tudo junto num prato só, Certo. tá? Principalmente quem tem diabetes, tá? A Certo. pessoa que tem diabetes, ela deve comer um tipo só de carboidrato por refeição. Entendi. Ou ela come o arroz, ou ela come a mandioca, o macarrão, ou o pão, ou outro tipo, ou a batata, Certo. tá? Ou outro carboidrato. E as porções estão bem exageradas. Certo. Tá? A gente deve utilizar no almoço, no máximo, 3 a 4 porções de carboidrato. Certo. E essa porção, como que iria medir? Tá, essa porção a gente vai medir em medida caseira em colheres de sopa. Ah, tá? entendi. Cada 2 colheres de sopa de arroz equivale a uma porção de arroz. Ah, entendi. Tá? Tá. Então, que nem no caso do prato de cá, a gente já tem 2 porções de carboidrato, que seria o ideal para um almoço, para uma refeição. Certo. Tá? Que são as 4 colheres de arroz. A carne, sempre a carne a gente deve estar medindo em média 70, 80 gramas de bife por dia. Certo. Não mais do que isso. Então, mas tá se usando muito palma da mão. Como que é esse negócio? Sim, Medir a o palma bife? da mão, o pessoal sempre pra gente estar abrindo a palma da mão e tá medindo o raio da mão e tá cortando antes de fritar. Ah, entendi. Tá? Só que a gente tem um problema, dependendo do sexo da pessoa, da idade, da altura, você acaba tendo deficiência de ferro utilizando a questão da palma da mão. Ah, entendi. Tá? Então, para que a gente não corra risco de ficar desnutrido com relação a ferro, Vai pela gramagem vai mesmo. pela gramagem que é mais seguro, tá? Entre 75 a 80 gramas de bife. Tá. Tá? Esse bife de preferência grelhado. Tá, no caso esse aqui é um bife grelhado com bastante cebola, tá vendo? Sim. Tá, a cebola, ela pode sempre ser utilizada. Certo. Tá? A cebola, ela tem flavonoides, ela tem antioxidantes e ela previne problemas cardíacos. Tá? Aí tem uma saladinha aqui, um tomate, alface. O que menos tem aqui é salada. Certo. Né? Que é o que deveria ter mais. Entendi. Tá? O prato ele deve ser bem colorido. Certo. Tá? Então, quanto mais salada você tiver, a salada, as folhas, eu costumo falar que a pessoa pode comer à vontade. Certo. aham. Tá? Porque ela não vai conseguir uma quantidade de caloria suficiente para que ela ganhe peso comendo bastante folha. Tá? Certo. Então, e no caso aqui, ó, o bife, ele é grelhado, ele pode ser mal passado, bem passado, como é que é? Pode. O bife você pode deixar ao gosto da pessoa. Certo. Se ela gosta mais grelhado, pode estar grelhando mais. Se ela gosta mais mal passado, não vai estar interferindo, não. Certo. Tá? Agora, a quantidade de feijão também tá Exagerado. exagerada, tá? O feijão também a gente pede para estar colocando uma concha pequena, tá? Tá. Ou 4 a 5 colheres de sopa. De sopa. Tá. E no caso, supongamos que quem vai comer esse prato aqui trabalhe na construção civil, por exemplo. Ele come, ele vai trabalhar, ele queima a caloria. Pode ser ou não é necessário tudo isso aqui? Não seria necessário tudo isso. A gente ainda poderia colocar mais vegetais, mais Certo. legumes cozidos, Certo. tá? E tá retirando a fritura. Porque e aqui mesmo não, assim, ele não tem nenhum refogado, né? Sim, ele tem condições de estar consumindo um tipo só de carboidrato. Certo. Tá? Não precisa estar misturando tudo. Certo. Tá? A quantidade de comida que ele vai comer, lógico que é bem maior do que uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada no escritório. Certo. Tá? Porque a necessidade dele é maior. Mas ele não precisa estar misturando macarrão, arroz Certo. e a Então, mandioca. esse prato aqui estaria bom com uma quantidade menor, né? De arroz, feijão, o bife e a mandioca. Poderia ser? Sim, para um trabalhador com um trabalho um esforço maior, Poderia tá? ser. Ele poderia ser. Só que eu pediria para não colocar a mandioca frita, Ah, cozida, tá. tá? Porque a fritura vai futuramente dar algum problema cardiovascular. Isso, cardíaco. porque a mandioca pode cozinhar ela e fazer um temperinho e deixar ela só cozida, né? Só cozida, dá para fritar. você fazer tipo um vinagrete, de Vinagrete, mandioca, exatamente. tá? E não tem Então, necessidade tá. de estar fritando. Certo. Então, comentamos sobre esse prato aqui. Vamos falar de tomar alguma coisa. Se fala que enquanto está comendo não pode tomar nada líquido.
Isso é mito? Pode ou não pode? Como é que é? Então, o que acontece? Quando você toma algum líquido junto, dependendo do volume de líquido que você toma, você vai ter uma pressão na parede do estômago. Certo. Tá? Então, você vai dilatar a parede estomacal. Certo. Tá? Você dilatando a parede estomacal, você tende a comer mais. Porque Tá? a fome vem com mais frequência. Sim, você aumenta o volume. Tá? Aham. Quanto maior o estômago, mais você precisa de comida para se saciar. Tá. Então, você está aumentando o volume de estômago, não é muito aconselhável. Certo. Tá? Porque isso pode pressumir um ganho de peso. Certo. E uma pessoa que come, começa a trocar por salada, cozidos, o estômago tende a diminuir ou não? Ele Sim. diminui? A pessoa, quando ela começa a fazer uma reeducação alimentar ou uma dieta, ela começa a comer nas porções certinhas, o estômago, por ser um músculo, a parede do estômago ela tende a voltar. Que bacana. Então, ele tende a reduzir. Então, Então, a pessoa vai se saciar bem mais rápido. Então, isso é bom, uma notícia boa, né? Sim, quanto menos... Não, saber que a pessoa pode reduzir. Pode. E Então, você reduzindo o volume de estômago, automaticamente você perde peso. Tá. Tá? Então, não seria muito aconselhável tomar líquido. O líquido a gente pede sim para estar tomando, só que num volume pequeno. Entendi. Tá? E no caso, não seria necessariamente a água. Tá? Tá. A água ela é desnecessária. Por quê? Porque a água ela não vai trazer benefício nenhum na hora da refeição. Certo. Ela só vai Dá dilatar. volume. Isso. Tá? Agora, que nem a gente tem de sempre a pedir para as pessoas tomarem algum suco cítrico, Certo. rico em vitamina C. Certo. Tá? Ali tem um suco de laranja, O no suco caso. de laranja, tá? Ou de laranja, ou de abacaxi, ou de acerola. Entendi. Por quê? Porque a vitamina C, ela acelera o processo de absorção do ferro. Entendi. Tá? Então, você tomando um volume de suco cítrico, você absorve melhor o ferro dos alimentos que você acabou de ingerir. Entendi. Então, a gente Tá certo. consegue prevenir anemia tomando um copo Certo. de suco Então, de a laranja. água não seria até desnecessária. Seria desnecessário. Agora, um suco de laranja, abacaxi, acerola, aí sim, limão, tá? Porque aí você vai ter um benefício. Certo. E lógico, num volume pequeno, porque também não quero que dilate a parede do estômago. Certo, Tá? tá certo. Seria um volume só para que acelere a absorção de Tá. ferro. Então, nosso segundo prato, vê se esse está mais correto. Então, tem uma salada de alface e tomate, tem uma quantidade meia... Estou achando bastante, né? Tem bastante. E cenoura crua, desfiada, só com ervas finas. Tem aqui o arroz, né? Que é 2 colheres de Isso. arroz e um pedaço de frango. Isso, Como é que frango tá esse cozido. prato? Tá. Seria um prato ideal. Ideal. Tá? É um prato bem colorido, com uma quantidade significativa de vegetais. Certo. Quanto mais vegetal a pessoa comer, mais saciada ela vai ficar. Certo. Por causa da quantidade de fibra. Tá? Então ela demora um pouco mais para fazer digestão, a pessoa vai demorar um pouco mais para sentir fome. Entendi. Tá? Fora que nos vegetais você tem muita vitamina e mineral. Certo. Tá? Então você consegue suprir toda a necessidade de uma pessoa com Certo. um prato cheio de vegetais, com 2 porções de carboidrato e uma porção de proteína. Então, esse prato está correto. Tá correto. E nós temos o suco de laranja Suco para de laranja. complementar a Tá. vitamina C. Muito bom. Então, porque às vezes a pessoa tem dúvida, né? Fala, e se comer esse prato aqui daqui a pouco dá fome, o que faz? Então, dificilmente a pessoa vai sentir fome depois de comer uma quantidade dessa de vegetais, por Certo. causa da fibra, tá? Mas se logo após, umas 2 horas depois, a pessoa começar a sentir fome, tá? Vá fazer um lanchinho leve, uma maçã, uma banana, uma fruta, tá? Um suco de fruta, uma barrinha de cereal, Certo. ou um iogurte, tá? Só para estar suprindo a necessidade. Então, por exemplo, São Paulo é um lugar que você vai comer, toda a refeição vem pão na mesa. Pão, aqui não acompanha muito, a gente sai, você pode ver que você quase não não vem. tem esses E aqui, pãozinhos. lá é tradição, já o pão vem mesmo. Certo. Seria desnecessário aquele pãozinho? Seria desnecessário aquele pãozinho Então, de aqui tá mais acompanhamento. correto que lá. Sim, tá? Por quê? Porque você já vai comer o arroz, já vai comer a massa, então não tem necessidade de estar complementando com os Certo. pãezinhos. Então lá, você vai comer, já vem aquela travessinha de pão, manteiga, Um patezinho, molinho, um patezinho, molinho, sim. Então, Tá? É uma entrada. Isso. Né? Só que ela é desnecessária. Se você Certo. já vai comer um tipo de carboidrato, não tem necessidade. Certo. E principalmente a pessoa que está fazendo dieta, deve estar evitando esses pãezinhos Tá. com patê. e uma pessoa que for diabética, por exemplo, ela pode, esse aqui, tudo bem? Tudo bem, a pessoa mesmo com diabetes, ela pode estar consumindo, porque aqui a gente só tem um tipo de carboidrato. Entendi. Tá? O que vai atrapalhar muito o diabético é a mistura de 2 ou 3 carboidratos juntos. tá. Que isso Como- que vai variar bastante a Aqui glicemia. seria praticamente um veneno. Sim, um veneno. Pro diabético, sim. Certo. Tá? Isso para subir a glicemia dele é rapidinho. Bacana. Então, tivemos aqui com a doutora Suemi, que esteve avaliando nossos pratos. Ela está sempre com a gente aqui. E ela vai retornar, né, doutora? Opa, claro. Vamos bater um outro papo aí sobre um outro tema, né, ligado à refeição, à nutrição, tá? As portas estão abertas, retorne com a gente aqui. Obrigada, Gera. Obrigada a você.